Hoje, vamos estudar as palavras de Deus com o sermão intitulado Pregação, a Grande Obra. Isso aconteceu no Chile, um país da América do Sul, em 2010. Vou ler para vocês. Enquanto escutam, por favor, pensem. O que eu teria feito se eu estivesse nesta situação? O drama humano dos 33 mineiros chilenos terminou depois de 69 dias sem nenhuma vítima. 33 pessoas. Não era um indivíduo, era um grupo. Eles estavam presos dentro da mina, em uma profundidade de 700 metros, que não permitia que tivessem esperança. Ninguém podia dizer quando seriam resgatados. No espaço fechado, eles tinham que lutar contra o medo instintivo. Para piorar as coisas, comida e água estavam definitivamente faltando. E a mina era quente e úmida, alcançando 33 graus, com 90% de umidade. Mário Sepúlveda, o segundo mineiro a ser resgatado, disse: "Estive com Deus e com o diabo." Eles estavam em uma situação de vida ou morte. Felizmente, a mina San José era uma mina de ouro e cobre onde não havia gás metano, diferente de minas de carvão. Nesta situação angustiante, o que podia resgatar os 33 mineiros foi o seu espírito de equipe que eles praticaram por 17 dias após serem soterrados. Desde 5 de agosto, quando a mina desmoronou, eles tomaram uma decisão sobre o racionamento de comida e cumpriram estritamente. A comida era escassa. Tudo que podiam comer era metade de um biscoito, 2 colheres de atum enlatado e meio copo de leite a cada 48 horas. Dormiam e descansavam nos assentos do veículo. Em 22 de agosto, o 17º dia depois do soterramento, o mundo pôde saber que eles estavam vivos. A equipe de resgate desceu uma pequena câmera de vídeo e os mineiros fizeram um vídeo deles para que as pessoas na superfície pudessem ver. No vídeo, sentados ao redor da mesa no espaço pequeno, eles jogavam pôquer. Em uma situação extrema, por jogar jogos, eles estavam lutando contra o medo da morte. A liderança incrível, no início do acontecimento, foi o ponto de partida para essa grande história épica de 69 dias. Postos em medo extremo, os seres humanos podem seguir seu instinto ao invés da razão. Enquanto cada um tenta se salvar, as coisas podem se tornar caóticas e no fim todos morrer. Até que a notícia da sua sobrevivência alcançasse a superfície depois de 17 dias, eles puderam sobreviver graças ao juízo e carisma de Luiz Urzúa. Com sabedoria e decisão rápida, Urzúa mudou a vida subterrânea, que poderia se tornar facilmente em caos e divisão, em uma vida sistemática, disciplinada e humana. Seu bom juízo foi demonstrado desde o momento do desmoronamento. Ele mandou os mineiros se encolherem rapidamente. Então, ninguém se feriu. Ele também construiu um túnel para a sobrevivência e resgate e coletou informação terrena. Foi devido à sua experiência como técnico de futebol e topógrafo. Que meta pode estabelecer aquele que deveria esperar na mina desmoronada? Sobreviver até que fosse resgatado. Esta era a meta e a esperança de todos eles. A fim de alcançar a meta, Urzúa e os mineiros mostraram o alto nível de colaboração. O mais velho, Mário Gomes, tinha 50 anos de experiência como mineiro. Ele os organizou em grupo de cada 3. Para que cuidassem uns dos outros, orando. Isso era para vencer a dificuldade através da fé. Além disso, eles se prepararam completamente para a crise, ao designar rapidamente papéis para cada um. Um mineiro, que era enfermeiro, cuidou dos que tinham diabetes ou pressão alta.
Um mineiro que gostava do Elvis Presley se encarregou da recreação. Eles mantiveram 2 turnos de vigilância noturna, a fim de preparar-se para mais desmoronamento. Eles passaram um tempo em paz, escutando iPods, lendo a Bíblia ou registrando sua vida com a câmera de alta definição para mandar para a superfície. A comida era fornecida pela superfície através de uma cápsula, e eles comiam regularmente segundo o horário. Os 33 homens desistiram de ser indivíduos e ficaram juntos como um corpo. Por isso, eles puderam sobreviver. Seguindo Urzua, eles mantiveram suas regras e se controlaram. Eles também, sabiamente, dividiram o espaço em uma área de trabalho, área de dormir e área de banheiro. Os mineiros faziam turnos de 12 horas, em caso de emergência. Eles usaram os faróis do caminhão, também soterrado, para diferenciar o dia e a noite. Todos os mineiros disseram que Urzua os ajudou a manter a sua saúde e vencer a dificuldade. Urzua disse sobre os seus companheiros: eles eram diferentes em personalidade e força, mas foram fiéis aos seus papéis. Estou orgulhoso deles. É claro, eles tiveram sorte para sobreviver durante 69 dias. Ainda que fosse pequeno, havia um refúgio abaixo do solo, onde os 33 podiam ficar e se mover. E também tinham um mantimento para sobreviver, embora mínimo. Depois de 17 dias, puderam informar a sua sobrevivência, através de uma sonda que chegou da superfície, contra o pensamento de todos que eles deviam estar mortos. Isso se tornou um assunto global, e eles puderam receber apoio global. Como ditado, o céu ajuda aquele que se ajuda. O retorno seguro destes 33 mineiros teria sido impossível se eles não tivessem a vontade. Estes 33 homens escolheram nós, ao invés de eu, para a sobrevivência. Como resultado, retornaram vivos com alegria. Isto é uma parte de um artigo de um jornal coreano sobre os 33 mineiros chilenos que foram presos na mina desmoronada e foram salvos depois de 69 dias no ano de 2010. Imaginem, 700 metros abaixo do solo. O que vem à mente de vocês? Até 100 metros abaixo do solo parece muito longe. Mas eles estavam a 700 metros de profundidade. A temperatura era 33 graus e a umidade era 90%. Neste ambiente, a mina desmoronou. Todos na superfície pensaram que eles estavam mortos. Depois de 1 ou 2 dias de operação, quase todos desistiram, pensando que não encontrariam os mineiros soterrados. Mas as famílias dos mineiros imploraram seriamente, e o governo continuou com as equipes de resgate. Pessoal, qual seria a sua decisão? Os 33 homens estavam na clausura escura, 700 metros abaixo da superfície. Não havia luz, mas eles estavam esperando para ser salvos. Vocês os salvariam? Ou os abandonariam sem se importar se eles morressem ou vivessem? Salvariam. Agora, o que estamos fazendo é tal trabalho. Estando presas a 700 metros abaixo, as pessoas estão esperando pelo resgate de alguém. Nosso trabalho é perfurar o buraco para fornecer oxigênio, água e comida, e fazer uma cápsula para salvá-las. Quando a cápsula foi baixada até os mineiros a 700 metros abaixo, e cada um foi transportado para a superfície,
O mundo inteiro comemorava e aplaudia. Eu me lembro de assistir a notícia. É o mesmo espiritualmente. A pregação que estamos fazendo. Ainda que isto pareça salvar umas almas, transmitindo algumas poucas palavras de Deus, o que realmente estamos fazendo é salvar pessoas que estão enterradas a 700 metros de profundidade, uma por uma. Pessoal, vendo o acidente, teve alguém que pensou, oh não, por que eles gastarão dinheiro nisso? Porque inclusive o presidente está pensando neles? Porque colocam esforços no trabalho de resgate? O mundo inteiro desejou o resgate. Não importava se os mineiros eram conhecidos deles ou não. Para os mineiros que estavam nesta situação infeliz, mas perseveraram por um longo tempo para sobreviver. Todas as pessoas do mundo queriam dar uma ajuda. E se tivessem passado um dia sem fazer nada? E se não tivessem feito nenhum esforço para os mineiros que puderam ser resgatados depois de 69 dias? Eu ouvi que o proprietário da mina não gostou da ideia de resgatar os mineiros, porque isso lhe custaria muito dinheiro para a missão de resgate. E porque também pensou que eles já deveriam estar mortos. Ouvi que ele não tinha vontade em salvá-los, nem queria tomar uma medida para resgatá-los. Mas as famílias estavam muito ansiosas. Elas imploraram, nós queremos ver o que houve. Por favor, procurem ir embora, sejam só os seus corpos. Como eles imploraram seriamente, o governo chegou a pensar neles. O presidente mostrou sua vontade em resgatá-los. Como resultado, depois de 69 dias, todos os 33 homens foram resgatados com segurança. Então, o que os mineiros estavam fazendo lá embaixo? Eles se uniram uns aos outros. Se eles comessem como queriam, a comida que tinham poderia acabar depois de 1 ou 2 dias. Mas eles juntaram toda a comida e dividiram. A cada 48 horas, eles comiam metade de um biscoito, 2 colheres de chá de atum e meio copo de leite. Além disso, eles restringiam o uso de coisas que consumiam oxigênio. Alguns estavam deprimidos ou desesperados, e alguns fizeram como queriam. Assim, no início todos eram diferentes, mas o líder os persuadiu e eles puderam ser um só para a mesma meta. Já que se uniram, um grande poder veio deles. Esse poder permitiu eles serem resgatados juntos. Hoje em dia, visto espiritualmente, este planeta Terra está soterrado na mina profunda de 700 metros abaixo do solo. Para nos salvar, Deus baixou um raio de luz. Deus fez tantos esforços. Deus mesmo vestiu a roupa de mineiro e desceu ao local mais profundo da mina. Deus está fazendo todos os esforços para resgatar cada um de nós, a fim de levar-nos ao reino dos céus. Vendo isso, nenhum anjo no céu pensaria, que pena, tais trabalhos são estúpidos. Por que está fazendo isso? Pelo trabalho difícil daqueles que cumprem seu papel, dado para salvar almas. Todos os anjos estão comemorando, aplaudindo com suas mãos. É como o melhor drama humano. O mundo inteiro participou da missão de resgate
no Chile. Países como os Estados Unidos queriam ajudá-los, fornecendo equipamento de alta tecnologia. Como resultado, depois de 69 dias, todos os 33 puderam sair da mina escura, 700 metros abaixo do solo, sem exceção. A chave do sucesso foi a sua união. Foi dito que eles foram fiéis para seus papéis recebidos. O mineiro que recebeu o papel de enfermeiro cuidou das pessoas com diabetes ou pressão alta. Eles não podiam ver a luz do sol. Sem o sol, as pessoas ficam deprimidas facilmente. Então, um mineiro que gostava de cantores, como Elvis Presley, cantava para os outros, para confortá-los. Se havia algo que podiam fazer para os outros, eles faziam. Isso foi o que os permitiu sobreviver na mina subterrânea por 69 dias. Esta é a união. Quer dizer, a fidelidade ao trabalho recebido. Nós devemos ter em mente que a humanidade está na mesma posição que os mineiros soterrados, 700 metros abaixo do solo. Portanto, nós temos que fazer cada esforço para salvá-los. Às vezes com humildade, às vezes com amor, às vezes com tolerância, às vezes com consideração. Tudo deve ser mobilizado. Ainda tem almas, não deste aprisco. Pois então, temos que fazer nosso melhor para guiar todas elas pela pregação. Para este trabalho, cada um de nós tem um papel, certo? Na mina, o homem mais velho dividiu os 33 homens em 11 grupos de 3 e fez com que orassem uns pelos outros. Às vezes, ele agiu como um pastor, ainda que ele não fosse. Ele também lhes contou uma história sobre sua vida. Em um lugar fechado, as pessoas são propensas a desistir de suas vidas. Porém, eles se esforçaram para fazer esse ambiente duro se tornar aconchegante e confortável. O ambiente em si não era bom, mas cada um deles tentou criar um ambiente melhor. Com isso, foram pacientes e perseveraram até o fim. Nós não devemos também perseverar até a vinda do nosso Pai? A Bíblia disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar até o fim. Esse dia virá com certeza. Assim devemos ficar firmes na fé, com paciência. Então, o que devemos fazer enquanto isso? Nós devemos anunciar, pregar sobre a promessa da salvação que recebemos para outros rebanhos que ainda não vieram a este aprisco. Vamos guiar todos os outros para segurar a corda da salvação, como nós fazemos, a fim de se arrependerem e virem aos braços de Deus. Por esta razão, o movimento de pregação agora está se realizando por todo o mundo, certo? Nós nunca devemos negligenciar ou ser preguiçosos nesta obra. Do contrário, as pessoas, presas na mina com 700 metros de profundidade, morrerão pouco a pouco. O que acontecerá conforme passa o tempo? Elas não podem evitar morrer. A temperatura era 33 graus e a umidade 90%. Quão quente, doloroso e agonizante deve ter sido para eles. Nesta situação dura, eles puderam perseverar. Isso foi porque eles foram atenciosos uns com os outros e ansiaram salvar uns aos outros. Eles estavam todos unidos. O que eles mais valorizavam nos seus corações foi a união e cooperação. Cada um deles jogou fora seu ser próprio
A forte vontade de salvar todos os 33 fez deles um único grande ser, chamado nós. É o mesmo com a nossa Sião. O Pai e a Mãe Celestiais vieram à Terra para nos salvar e dizem: sejam unidos, tornem-se um. De acordo com os ensinamentos que nosso Deus sempre nos dá, se estamos no Peru, Chile, Argentina ou Brasil, se na Bolívia, Europa ou ao redor do mundo, se na América do Norte ou em qualquer parte do mundo, se estamos na África ou em qualquer lugar, nós somos um. Para salvar as pessoas soterradas na mina, de 700 metros de profundidade, nós estamos unindo todos os nossos corações, a fim de salvá-las. Nós estamos tentando o nosso melhor. Pessoal, esta é a pregação que estamos fazendo. Para aqueles que consideram nossa pregação como tolice, nós precisamos mostrar o vídeo sobre o resgate dos mineiros no Chile. Se nós não esticarmos nossa mão para as pessoas que estão esperando por ajuda nestas trevas, não poderemos dizer que somos humanos, não é? Se estivermos muito longe, nós talvez não possamos alcançá-las. Mas se elas estão alcançáveis, nós devemos ajudá-las de todas as maneiras. No aspecto espiritual, Deus explicou que isso é a pregação. Na parábola dos 10 talentos, a respeito do servo negligente, que não fez nada com o talento que recebeu, foi dito que até o talento que ele tinha seria tirado. O servo foi chamado de servo mau e negligente. Deus diz que todos os seus atos e obras são preguiçosos. Pessoal, se lembrem desta parábola mais uma vez na mente. E, por favor, se lembrem da razão do porquê pregamos. Nós escolheremos desfrutar de uma vida confortável e folgada? Ou escolheremos salvar as pessoas que estão em perigo, jogando fora o nosso próprio ser? Nós devemos discernir e escolher bem. Nem todos podem pregar o Evangelho. Somente quem? Somente os que são aprovados por Deus podem pregar o Evangelho. Vamos encontrar a palavra de Deus sobre isso. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Quando vocês pedem o favor para alguém, vocês pedem a pessoa que está apta a fazer ou a pessoa que não está? Vocês não pedem para alguém que está disposto e qualificado para isso? Por exemplo, tem alguma mãe que pede à sua criança pequena: faça uma tortilha. Faça taco? Nenhuma. Não importa quão ocupada uma mãe esteja, ela mesma faz. Não é? Mas se houver um cozinheiro de taco ou um chefe conceituado, a mãe pedirá para ele cozinhar. Então, a quem Deus confiou o Evangelho? A nós. Porque Deus nos aprovou, querendo nos dizer: vocês são capazes o suficiente de fazer esta grande obra como meus filhos. É por isso que Deus nos pede para ir a Samaria e aos confins da terra e pregar este Evangelho, não é mesmo? Isso não é nada que os anjos no céu possam fazer, ainda que eles queiram.
É a grande obra confiada somente aos filhos do Pai e da Mãe, os filhos da nova aliança na terra. Foi por isso que o apóstolo Paulo somente focou na pregação após compreender seu valor. Pois o apóstolo Paulo compreendeu que o maior confiou a maior obra para ele e para nós, não aos anjos no céu. Ele pensou: Deus nos escolheu dentre todos os pecadores, Ele nos aprovou e confiou com a obra. Depois de compreender isso, quando quer que ele orasse, não cessou de rogar a Deus para abrir a porta da pregação. Além disso, ensinou os membros da igreja a orar como ele fazia, dizendo: se vocês realmente compreenderam o Evangelho, orem para que Deus nos abra a porta à palavra. Vamos para a Epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra o quê? Abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Aqui quem fala é o apóstolo Paulo. A vida dele é a qual todos os cristãos mais admiram hoje em dia. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus disse: estou convosco todos os dias, e nos acrescentou que pregássemos este Evangelho a qualquer um, ao irmos para todas as nações. Em outras palavras, 7 bilhões de moradores da aldeia global estão soterrados na mina subterrânea de 700 metros. Se fizermos esforços acima do solo, podemos salvá-los o suficiente. Então temos que baixar a corda da salvação, não é? Devemos fazer esforços, alguns cavando um buraco, e outros enviando comida a eles. Quanto ao acidente, os especialistas se reuniram e cooperaram com um só coração para resgatá-los. Os mineiros abaixo do solo foram unidos. Não somente eles, mas as pessoas acima do solo também fizeram esforços mutuamente, estavam unidos para salvá-los. Desta forma, todos foram resgatados vivos, nos 69 dias, sem ninguém doente. Para o número 69, pode-se contar facilmente, mas com aflitos e desesperados, eles devem ter ficado na escuridão por esse período de tempo. Mas, encorajando uns aos outros, eles mudaram o desespero para a esperança. Meu companheiro deve estar assustado temendo. Quão difícil é para ele perseverar, ou quão desesperado ele deve estar. Pensando nisso, eles foram atenciosos uns com os outros, e alguns deles não expressaram sua própria dor, mas deram força aos outros. Tal união bela permitiu os 33 mineiros saírem da mina seguros. Nós também devemos salvar toda a humanidade na aldeia global. Quando quer que preguemos às pessoas, uma por uma, os anjos no céu abaixam uma corda celestial para cada pessoa. Deus vê quantas vezes nós fazemos a corda ser baixada para as pessoas. Vendo isso, Ele nos dará galardões segundo as obras de cada um. Por onde quer que vamos, quer na América do Sul, Europa, América do Norte ou África, todos nós, a família de Sião, tenhamos orgulho da obra da pregação que estamos cumprindo. Se vocês não se lembram, de repente,
O que é a pregação no aspecto espiritual? Por favor, pensem nos trabalhos de resgatar os mineiros da mina, desmoronada no Chile. Então, poderão discernir se vocês têm que continuar esta obra ou pará-la. Nós somos aprovados pelo Pai e pela Mãe e determinados como obreiros. Vamos obedecer às palavras, Pregando em Samaria e aos confins da terra. seguindo a palavra de Deus. Espero que todos vocês se tornem maravilhosos filhos e filhas de Deus, que salvam o mundo do túnel subterrâneo escuro. Em cada país, por favor, sejam grandes obreiros do Evangelho ao darem muitos bons frutos. Eu peço que toda a nossa família de Sião possa receber muito amor do Pai e da Mãe, também ao voltar ao céu. Muito obrigado.